Fala, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Eduardo falando aqui novamente, o brother Edu. Gostaria de compartilhar nessa manhã linda de sábado, aqui no interior paulista, na cidade de Hortolândia, Parque Chico Mendes, no estúdio de gravação, como eu sempre falo aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que está no livro João, capítulo 8, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7, diz assim: Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós não tiver pecado, que lhe atire a primeira pedra. Essa palavra de Jesus nos remete a refletir sobre um tema, um assunto, algo que vem à nossa mente, e todo cristão, até o não cristão, também deve praticar isso, que é sobre perdão, perdoar o nosso próximo. O tema dessa mensagem, desse pequeno vídeo que eu estou gravando, é falar sobre perdão, falar sobre algo que não é muito fácil, não provém de ser muito natural de nós seres humanos, mas é algo de Deus, algo vindo dos céus, algo que Jesus nos ensinou através dessa mensagem, desse pequeno trecho de João, capítulo 8, versículo 7, da mulher que muitos apontavam o dedo para ela depois do pecado. Obviamente, naquela época existia muito preconceito com mulheres que quebravam essa linha de pensamento, essa linha de tradições conjugais, relacionamentos matrimoniais. Mas hoje não é muito diferente. A gente tem essa herança ainda de olhar o nosso próximo quando ele comete um erro, um pecado, de julgá-lo, de simplesmente não concordar com o que ele está fazendo e assim até causar uma maledicência, fofocar, falar mal dessa pessoa para outras pessoas, defamando, falando coisas que não é muito boa de se ouvir de um terceiro. No livro de Lucas, capítulo 7, no versículo 36 em diante, a gente vê ali um relato de Jesus visitando a casa de Simão, fariseu. De certa forma, não trata Jesus tão bem, mas com segundas intenções de querer pegar Jesus. E acontece aquele episódio, creio que vocês já ouviram essa passagem, da mulher que entra e unge Jesus, lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Então, essa mulher, ela também passou por experiências de ser perdoada pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Deus. E isso não é diferente para nós hoje. Com suas lágrimas, seus cabelos, passa um processo de total entrega, total arrependimento. E as pessoas de fora, os terceiros, aqueles que estavam ali observando Jesus, eles queriam simplesmente pegar Jesus de alguma forma, em alguma falha, e não vendo o milagre acontecendo ali, o perdão vindo de Deus, o perdão vindo de Cristo. Então nós, de certa forma, precisamos olhar essa questão de sermos pequenos cristos, representantes de Jesus nessa terra, e aqueles que não aceitaram a Jesus ainda, ter a sensibilidade de reconhecer que o perdão é necessário para o crente e não crente. Para aquele que não conhece Jesus, mas sabe que deve perdoar o próximo. E para aqueles que já conhecem Jesus, que por seguir um Senhor, um mestre, deve sim perdoar muitas vezes. Aí conecta uma outra questão, uma outra passagem, que é a questão de perdoar sem limites. Porque
Em Mateus, a gente tem a passagem, Pedro falando isso. Mateus 18, no versículo 21 em diante ali, 21 e 22, faz Pedro uma pergunta para Jesus. Quantas vezes ele deve perdoar o próximo? Lembrando que Pedro já é um crente, uma pessoa que está conhecendo Jesus, caminhou com Jesus ali, está numa jornada com o próprio Deus e faz essa pergunta para o nosso mestre Jesus Cristo. E de certa forma Pedro ele tenta categorizar ou quantificar o certo, a quantidade de perdão que deve ser feita devido à tradição ali, né, da numerologia que a gente vê na teologia, 3, 7, os 490 que o Senhor Jesus fala para Pedro não tem limite, não é algo quantificado de como devemos perdoar os nossos irmãos. Nós devemos perdoar os nossos irmãos sempre, assim como Deus nos perdoa, assim como Deus nos fala através dessas passagens bíblicas, inúmeras outras passagens que falam sobre o perdão também. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus nos ensina que o perdão ele é necessário. E por nós estarmos nessa dependência de Deus, é real e necessário que precisamos estar constantemente nesse ato, nesse pensamento, nesse hábito de perdoar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de tudo. Agora, eu quero ler aqui com vocês, eu até anotei no caderno, vou sentar aqui para mostrar uma passagem muito interessante sobre perdão, tá? Está lá em Miqueias, capítulo 7, versículo... Hoje eu estou sem o meu suporte para segurar o celular aqui, mas eu creio que vai ser muito edificante essa passagem que eu vou ler aqui para vocês, ok? Mas em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, fala o seguinte: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? É uma pergunta. Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar? Aí finaliza o versículo 19. Deixa eu levantar de novo para pegar uma luz legal. Aí. No caso aqui, o profeta ele está dizendo sobre a misericórdia de Deus. Essa questão de até onde o perdão vai, respondendo a pergunta de Pedro. Então é algo que não tem limite. A misericórdia de Deus, ela depende muito do atributo de Deus, que é a longanimidade. Nós temos que parar e refletir que o Senhor Jesus quer que nós olhemos nosso próximo, nosso irmão, de forma como Ele vê, como Ele deseja que nós perdoamos, como Ele perdoa. Com algo muito além das falhas do nosso próximo, porque Deus nos tem esse senso também, essa ideia de nós errarmos muito com Deus e Ele nos perdoar. Amém? Então deixo essa passagem para você que está ouvindo esse vídeo até agora, que chegou até o final. E se aparecer situações na sua vida, que vai aparecer, todo mundo tem problemas, foque em Cristo, olhe para Jesus. Pense assim, o que faria Jesus em meu lugar agora? E com certeza você vai perdoar aquele irmão. E a balança do senso de justiça não vai ser mais sua, porque você liberou perdão. A partir daí, é o Senhor que está no controle. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.
Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem na paz. Tchau, tchau.